disponibilizado para o pessoal depois. Os conteúdos hoje, gente, eles são muito simples, eles são muito genéricos, até porque a gente vai trabalhar um pouco disso. Então, eles são mais conceituais. Assim, hoje eu já vou trabalhar a unidade 2.2 e a unidade 2.3, porque elas são bem rápidas, porque elas fazem uma apresentação. Aliás, a maioria dos assuntos pertinentes a esse conteúdo a gente já tem trabalhado em sala, inclusive, tá? Então, hoje eu vou fazer uma apresentação rápida dos slides e, com isso, garantir... Oi, pois não? Oi. Tudo bem. E com isso a gente, então, até ganhar um pouco daquela questão da semana, aquela primeira semana logo da paralisação, que a gente ficou sem aula, e com isso a gente colocar aqui a nossa gravação desse processo, e eu vou colocar lá no material, tá? Pessoal, eu só estou com um problema com relação ao processo do link. As aulas gravadas estão tendo uma dificuldade em relação ao YouTube. Por mais que eu tenha gravado e não ficou muito pesado, ela não está conseguindo subir os vídeos, tá? Então, uma das soluções que eu estou olhando internamente, até eu tenho 2 professores, a gente está discutindo sobre isso, talvez eu coloque no Dropbox ou no Drive, né, que é do Gmail, e eu vou liberar o link de acesso a essa aula que está na nuvem, porque é a mesma coisa quase o YouTube, mas fica um pouco mais leve, parece, tá? Então eu vou testar, inclusive hoje eu já comecei a testar, já carreguei alguns vídeos, vou testar hoje mais no final do dia para ver como é que fica esse processo do acesso, e se tudo der certo, amanhã eu já estou disponibilizando esses links para vocês das aulas gravadas, tá? Lembrando que o material já está todo lá, o material das aulas possadas até o final, e lembrando, pessoal, que eu estou avaliando vocês através da participação de vocês no AVA, né? Pré-aula, aula e pós-aula, nas atividades que eu tenho passado para vocês, tá? Então, ou seja, o AVA, ele vale nota e vale frequência. Tem gente que nunca acessou, tem gente que começou a acessou, parou lá também, tá, gente? Então, eu estou só chamando a atenção de vocês, o cuidado com relação a essa questão, porque é uma forma que a gente encontrou na faculdade de certa forma, controlar a frequência e nota. Lembrando, as aulas gravadas, esses nossos encontros de agora, né, por orientação da faculdade, a gente não está registrando a frequência. Por isso que tem hora que muita gente participa, tem hora que tem gente que não participa, mas qual que é o objetivo aqui? Tem aluno que à noite não consegue o acesso, por exemplo, e com essa dificuldade de conseguir o acesso, ele acaba não tendo essa possibilidade de estar aqui conosco, tá? Às vezes ele consegue o acesso via Wi-Fi ou na empresa, alguma coisa durante o dia. Então, por isso que a gente está padronizando no geral, tá? Então, o principal qual que é? Conteúdo que já está lá, as aulas gravadas, que aí eu já vou até carregar os links se der certo amanhã, e o principal é a participação de vocês lá no AVA toda semana bonitinho. Então, por exemplo, a gente acabou a 2.1 semana passada, vocês já têm que estar com a 100% da 2.1 pronta, ok? Como hoje eu vou trabalhar 2 unidades, eu até vou dar um prazo maior da 2.3, que seria semana que vem. Então, ou seja, semana que vem você só tem que entregar 100% da 2.2. Estou dando uma colherzinha de chá aí por causa dessa antecipação. Na verdade, nem antecipação, tá, gente? É porque realmente o conteúdo ele é bem mais leve. Ao mesmo tempo, é uma antecipação, porque quando a gente voltar, eu até uso esse crédito, essa aula que eu estou, de certa forma, um pouco mais controlando essa questão do conteúdo, para a gente fazer uma revisão mais robusta, por exemplo, antes da nossa provinha, tá? E aí a nossa outra informação, ainda não há definição com relação à prova. Essa semana a gente tem um recesso na quinta-feira e um feriado na sexta. Para quem está ficando em casa direto, não muda nada, mas nós temos um feriado essa semana, e então vocês não terão aula na quinta nem na sexta, tá? De acordo com o calendário. Acabei de ser de uma reunião com um dos coordenadores que ele pontuou isso, é para seguir o calendário, então a gente tem recesso e feriado quinta e sexta.
E semana que vem seria semana de prova. Ou seja, vai adiar, óbvio, tá? Então, nesse processo, eu já vou lançar lá parte das notas com relação às atividades parciais de vocês. Quem está me devendo trabalho, eu não tem essa semana mais para terminar e finalizar os trabalhos, aqueles que não entregaram ainda, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nesse momento? Rodrigo, boa noite. Delvão aí. Tudo bem, velho? Como é que você está? Tudo bem, pode sim. Eu tenho uma dúvida, sim, Rodrigo, é que para mim a visão já é pouca e eu não consegui acessar a primeira aula sua, né? Essa é Qual uma a primeira dúvida. aula? E Qual a eu primeira acho aula? que foi logo quando começou as aulas online, eu não consegui acessar a primeira. Tá, Aí eu tá. nem sei qual que é. E minha dúvida é em relação aos trabalhos, porque, na verdade, eu estou meio voando, eu não sei quantos trabalhos eu tenho que me entregar. Quem me ajuda nessa parte aí é sempre a Adriele, que ela está passando para mim quantos trabalhos tem para entregar. Mas ela estava sem telefone, eu não consegui conectar, ver com ela como que está funcionando. Aí eu gostaria que você tirasse a dúvida para mim, por favor, ou, se possível, enviasse os trabalhos para mim. Tá. Vamos fazer o seguinte: na verdade, o que eu passei de trabalho para essa disciplina, tá? Essa disciplina agora. Eu passei um que foi com relação a essa questão da pandemia. O que a pandemia provocou para a gente em relação à forma como a gente analisa e recebe as informações, tá? Foi uma atividade mais simples que eu passei, só para a gente poder fazer esse paralelo entre o sistema de informações e a nossa disciplina, da nossa disciplina com esse processo todo. Então, assim, o trabalho ele já quase finalizou, mas só não preocupa com o trabalho não entregue, porque o objetivo é só pontuar de acordo com cada aula. Não preocupa com isso. Sim. Por exemplo, hoje eu vou É, passar um trabalho. Pois não, pode falar. esse trabalho aí eu entreguei, eu enviei para seu e-mail. Joia, então beleza, tá? E até isso que eu falar, tá, gente? Essa semana eu não tive tempo de corrigir ainda os trabalhos, porque eu estou finalizando aqueles processos do TCC, que é a primeira atividade. Então, o que eu combinei com o pessoal? Vocês me entreguem por e-mail, a maioria eu já coloquei lá recebido, quase que automático, e vou começar a corrigi-los a partir de quinta-feira agora, né? Aliás, aproveitar o recesso, o feriado para isso. Aí eu já vou computar. Não preocupa quem ainda não entregou. Eu vou começar a corrigir na quinta-feira os trabalhos da turma de segunda. Se tudo der certo, na própria quinta ou na sexta, eu já começo a corrigir o pessoal de terça, que é o caso dessa disciplina, e aí eu começo a dar prosseguimento. Caso vocês não tenham entregue, não preocupa, porque ainda tem até a próxima terça-feira para vocês me entregarem todo e qualquer trabalho que estiver faltando. E é isso, não preocupa com. Na verdade, era só esse mesmo que a gente estava. Aqueles outros eu já tinha recebido em sala, o senhor já tinha até me entregue, lembra que o senhor falou? Acho que o senhor foi de arma, não foi? Foi, Foi justamente. de arma. Tá vendo? A minha memória até que tá boa, tá vendo? Tá ótimo sua memória, hein, professor? Tá boa. Não, porque assim, eu leio todos os trabalhos e eu consigo memorizar a maioria, tá? E Uhum. aí, esses trabalhos, então só está praticamente em dia, só tem em dia, não preocupa com isso não, tá? Ah, tudo Hoje bem, o que eu então. vou Obrigado. passar um trabalho, e aí vou dar para esse trabalho, gente, eu vou dar uma semana só de prazo para vocês aproveitarem um feriadão para fazer, né? A menos que vocês queiram ir para casa, né? Aproveitar esse descanso aí e visitar a casa de vocês aí, tá? Ok? Eu brinco que nesse feriado a gente tá brincando assim, um vai sair do quarto e vai para a cozinha, o outro vai visitar a varanda, né? Que é a única forma que a gente tá tendo de passear nesse período aí, tá? Mas aí não Pior preocupa que não, é, hein? mas tá desse jeito. Mas não preocupa, não, é o que eu tenho falado com o pessoal. Eu não preocupo muito com nota. Eu sei que a maioria de vocês tem essa preocupação com pontuação. Eu não meço os meus trabalhos pela questão da pontuação, mas pela questão do conteúdo e da reflexão da proposta. Se vocês se pararem para poder ler e debruçar um pouquinho que seja sobre a proposta, já me basta com relação à questão do conteúdo, porque a maioria dos meus trabalhos eles são orientados para as provas também, porque vai ter questões parecidas na prova. Mas aí depois na revisão eu explico isso mais detalhadamente sobre essa questão da prova. Tá legal? Então você Tudo não bem. preocupa não, e aí praticamente você está em dia aí, pelo que eu estou observando aqui, já que você entregou o outro pelo e-mail, tá? Sim, ok.
E aí, pessoal, quem perdeu qualquer conteúdo pode mencionar via WhatsApp, fiquem à vontade, não deixem, tá, de pegar o conteúdo, né? E aí a matéria da prova, basicamente, o que vai ser? Vai ser óbvio, né? Deixa eu até colocar o... Eu gosto de falar isso, é com vídeo. O conteúdo da prova, o que vai ser, pessoal? Vai ser basicamente a questão dos slides e o livro texto, o livro base aí da disciplina, tá? Ah, mas é aula gravada. Às vezes o que eu comento aqui na aula gravada é um exemplo, alguma coisa que ilustra uma situação, ou algum tópico do slide, mas eu não vou cobrar essa parte verbalizada, esses exemplos em sala, porque o pessoal... Eu até posso cobrar das aulas gravadas, mas para poder unificar e padronizar, eu vou cobrar somente o que está no slide, no AVA, que é a web aula, alguns exercícios que estão lá, tem uns que são mal feitos, outros que são até muito bem feitos, mas preferencialmente os slides e o livro texto, em que os slides são baseados, ok? Só para padronizar e unificar esses conflitos aí que alguns de vocês ficam sofrendo desnecessariamente, tá, gente? Ok? Bom, dito isso, vamos começar a nossa aulinha. Parece que não está compartilhado ali o material. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui agora. E aí, pessoal, conforme combinado o som... Ah, tá aí. Vocês estão conseguindo visualizar, né? Opa, é o outro slide. Sim. Ok? Deixa eu mudar lá, porque é o outro aqui. O sisteminha é bom, mas ele tem hora que ele é meio burocrático. É isso, agora foi. Legal. Tá? Pessoal, então, qualquer dúvida, vocês podem e devem parar a aula, perguntar, fazer qualquer tipo de intervenção, tá? Para isso, durante a aula, eu peço que vocês mantenham os microfones desligados, só para questão de ruído, essa coisa toda, tá? O vídeo, gente, quem quiser deixar o vídeo pode, mas o vídeo ele compromete um pouco a questão da conexão. Como a conexão de vocês é ultra mega, né, melhor do que a minha, então vocês podem deixar os vídeos. Às vezes eu desligo a minha só por causa dessa questão de conexão mesmo, tá? Ok? Onde eu moro aqui é o paraíso, mas é o paraíso sem muita tecnologia. Outro dia eu tive que dar uma aula fazendo o meu celular de roteador, vocês acreditam? Assim, só para conseguir trabalhar as questões aqui. Vamos lá. Pessoal, na aula passada, a gente finalizou, fez uma apresentação, né, rápida da unidade 2, em que a gente começou a falar sobre os sistemas empresariais, tá? Foi de uma forma bem simples, bem tranquila, já conceituando essa maioria dos sistemas. Por quê? O foco dessa disciplina, por mais que eu trabalhe em sistema de informações gerenciais, quase sempre e, notadamente, eu vou trabalhar os sistemas empresariais, principalmente, os sistemas de informação, principalmente nos sistemas empresariais. Porque, querendo ou não, é a forma como eu vou trabalhar as informações que eu possuo para determinadas atividades, conceitos ou estratégias do meu negócio. E aí, hoje, a gente vai ver, então, a gente já começou a falar do ERP na semana passada, a gente vai continuar com ele hoje de uma forma muito breve, vai falar sobre o SCM e, conforme força, né, e tiver legal, a gente já entra, eu estou programado para a gente entrar no CRM e PRM. Não preocupem com as siglas, tá, gente? Vocês têm só que entender o significado delas, não precisa decorar essas siglas, não, tá? Então, hoje, a gente começa vendo exatamente o SCM, que para a área de logística, que é a área de vocês, ela é vital, porque ela trabalha exatamente o gerenciamento da cadeia de suplementos ou Supply Chain Management, que é a abreviação da sigla aí, tá? E querendo ou não, o logístico hoje, ou seja, vocês têm que trabalhar exatamente... Aliás, a turma é só logística, gente? Eu acho que tem mais... Não, essa turma de terça é só logística, não é isso? Eu acredito que seja só logística, professor. Eu também acho que é o segundo, terceiro e quarto período, né? Acho que tinha uma aluna só da administração, mas é isso mesmo. Tem o quê? Tem contábeis também? Quem que é de contábeis? Sim,
E Andra? Oi, Andra, bacana, tá? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Então, preferencialmente, no caso específico, o SCM, ele é vital para a área de logística, porque é aquele processo que a gente trabalha. A forma como eu vou trabalhar o processo dos meus fornecedores, as informações trocadas com eles, o cuidado e a qualidade de como esse produto vai ser transportado e armazenado, até chegar no meu processamento ou na minha produção, e depois disso a distribuição disso para o meu CD, né, o centro de distribuição, ou para os meus atacadistas, varejistas, ou para o meu cliente final. E gerenciar isso, ou seja, trabalhar essas informações, elas ganham cada vez mais um peso, principalmente nesse mercado, né, caótico que a gente está, em que cada vez mais eu preciso entregar mais o que eu posso, né, para garantir a fidelização desse meu cliente. Então, querendo ou não, esse sistema empresarial SM, ele vai trabalhar exatamente isso. O quê? Essa rede, né, que eu tenho de organizações e processos de negócio, em que eu vou selecionar as principais, né, matérias-primas ou as matérias-primas, né, ou a qualidade delas, para que elas sejam transformadas em produtos, sejam eles intermediários ou finais ou acabados, e como que eu vou distribuir esses produtos finais ou não, intermediários ou não, aos meus clientes. E gerenciar isso, imagina hoje eu ter lá, por exemplo, 14, 15 fornecedores diferentes e fazer tudo isso numa prancheta ou num Excel, como até pouco tempo atrás era, tá, gente? O SCM ele começou a se fortalecer comecinho da década de 2000 para cá, e aí você consegue ter um aprimoramento cada vez maior e está em constante crescimento da forma como você trabalha essas informações. E é essa cadeia de suprimentos que vai, então, realizar esse sistema, essa interligação entre fornecedores e a empresa ou a indústria, tá? Os CDs, vários clientes, possibilitando aí todo o processo do fluxo, claro, de venda, produção, marketing, como que eu estou trabalhando a questão do fluxo contábil disso, então todo esse processo que vai ser gerenciado. Por quê? A gente acha que não, por mais que seja redundante até falar isso, a minha venda vai depender diretamente da quantidade de estoque que eu tenho de determinada matéria-prima. Se essa matéria-prima, caso eu aumente a produção, qual que é o impacto desse processo no meu fornecedor, se ele tem condições ou não de enfrentar essa demanda. Por exemplo, nessa questão da pandemia que a gente está agora, nesse isolamento e tudo mais, houve um aumento significativo, eu já falei isso até em aulas passadas, de álcool gel, máscara, vários EPIs específicos para a área de saúde, e nem todos os fornecedores, às vezes, têm condições de aumentar a entrega da matéria-prima ou de fornecer os insumos ou matéria-prima para a produção. Então, não que as empresas não consigam produzir, né, para atender essa demanda, é porque, às vezes, o próprio fornecedor não consegue também isso. Então, olha como que eu tenho que ter todo um processo interligado de informações para saber até onde que eu posso ir nessas novas demandas que surgem, se eu dou conta de entregar, não, porque se eu não dou conta de entregar, até o meu processo no departamento de vendas vai ser comprometido nessa limitação, por exemplo. Mais do que isso, na hora que eu tenho um sisteminha que consegue mapear isso para mim, eu consigo saber, por exemplo, quais são os fornecedores que eu posso contar com eles, né? E quais que eu não posso, por exemplo. E aí acaba que você começa a fazer todo um processo de critério em que você acaba priorizando fornecedores que têm uma ampla estrutura de aguentar um rojão desses, né? Dependendo da situação, ou aqueles que às vezes não estão contemplando essas possibilidades de crescimento, tá, gente? Veja bem, a capacidade de crescer, de pensar, de aceitar desafio e tudo mais, não é para todo mundo. Por isso que a gente, às vezes, tem várias empresas que, às vezes, ficam paradas no tempo ou acabam quebrando exatamente por essa falta de vontade de ir além, de extrapolar. Eu sei, por exemplo, de casos desses de fornecedores, né, devido a essa demanda, que o pessoal vira e fala assim, olha, eu não vou aumentar minha produção, porque não é interessante para mim. A pessoa não consegue enxergar nesse momento de paralisação de vários processos,
não consegue enxergar aí, por exemplo, uma oportunidade de, às vezes, faturar mais, de ganhar mais, de garantir, por exemplo, um suprimento de um item tão valioso nesse momento que da área de saúde. Então, tem gente que simplesmente não quer ir além ou não quer saber. Tem empresas que estão não só contratando, como estão criando novas linhas de produção, novos segmentos específicos para a área de saúde. Às vezes, eu estava vendo outro dia uma fábrica que trabalha com acetato, que começou a desenvolver, a partir dessa nova demanda, aquelas máscaras de acetato. Aliás, ele adaptou um acetato, colocou numa gramatura um pouco maior, e aí consegue colocar uma máscara que vem até que assim, né, um acetato que tem um capacete, uma estrutura, prende, fecha praticamente toda essa parte do rosto, garantindo aí mais uma proteção. Então você vê que tem gente que vai além, né, começa a pegar, olha, o que eu tenho? Isso aqui dá para ser adaptado? Dá. Então eu vou utilizar essa demanda aí, isso que está aparecendo, para alavancar negócio. Inclusive uma empresa que estava contratando acho que 200 funcionários na cidade e não estava encontrando gente para isso, tá? Só para vocês verem como que é o processo. Cara, para isso, gente, para eu conduzir esse processo todo, o que eu preciso? Eu preciso ter claramente quais são essas informações. O que eu dou conta de entregar, o que eu não dou conta de entregar, aonde que eu posso crescer, aonde que eu não posso ir, né? Se eu tenho equipamento para isso, se eu tenho gente para dobrar turno, triplicar turno, qualquer que seja o processo. Então, o SCM ele vai ser exatamente a integração desses processos todos, com esse objetivo não apenas de atender o consumidor final, né, e fornecedores, mas agregar, que é o principal, valor e informações dos produtos e serviços aos consumidores e aos stakeholders, né? Aí que é o principal. A informação passa a ser um ativo, porque é a informação que vai dizer para mim exatamente o quanto que eu consigo crescer, até onde que eu posso ir, né? Atendendo aos meus stakeholders, que são as partes interessadas, virando e falando assim, olha, dá para eu crescer e eu consigo honrar esse processo. Então, imagina aquelas empresas fornecedoras que estão crescendo nessas demandas da área de saúde e para onde que elas estão vendendo, né? Esse sistema é que vai proporcionar exatamente isso. Olha, eu consigo contar ou não com determinados processos, demandas, produções e vendas nesse caso, tá? Tudo isso para quê, gente? E aí, eu vou buscar essa maximização, criação de sinergias das partes envolvidas nessa cadeia produtiva, para que haja o quê? Um atendimento eficiente, eficaz, com menores custos, quando é possível, né, atendendo necessidades do consumidor. Tá? Então, cada vez mais, o sistema empresarial ele passa a ser, ainda mais para a área de logística, ele passa a ser decisivo, né, para conduzir esse processo da cadeia de suprimentos aí de uma forma geral. Tá? E quais são as eficiências trazidas por esse sisteminha aí de cadeia de suprimentos? Né? Primeiro, eu até comentei que agora, a reestruturação de fornecedores. Redução do número de fornecedores, né? Não adianta ter muito fornecedor que não me entrega, às vezes eu preferia ter 2, 3, 4, 2, né? Um número restrito, que através de uma escolha criteriosa, de uma análise mais compromissada que eu perceba nesses fornecedores, porque aí é bom para esse fornecedor e é bom para a sua empresa. Né? É aquela coisa de você estender a mão e falar, olha, eu tenho um fornecedor que se eu crescer, ele cresce junto comigo. Né? Então, ter essa parceria, e a gente depois vai ver um outro sistema sobre essa questão das parcerias aí, tá? De maneira que eu consigo, né, gerenciar quais as matérias-primas que estão entrando, a forma como elas entram, a forma como elas estão trabalhadas, o cuidado que eu tenho com essas matérias-primas. Para quê? Para que tudo isso consiga dizer quais são os fornecedores que incorporam e agregam valor à minha empresa e quais aqueles que não fazem isso. Tá? Então, a primeira eficiência do SCM é exatamente essa, a possibilidade de eu conseguir reestruturar fornecedores para saber quem são aqueles que eu posso contar plenamente. Outra questão da integração da infraestrutura, porque na hora que eu tenho esse sistema em que eu tenho fornecedor e cliente, né, mapeado, eu consigo, então, definir qual é a garantia que eu tenho de entregar determinados produtos e matérias-primas
de atender a esse meu mercado e tudo mais a partir do fornecedor que eu tenho, integrando todo o meu processo de infraestrutura. Então, por exemplo, se eu sei que o fornecedor vai me entregar um aumento extra da demanda de determinados materiais, eu já tenho, né, um processo de vendas e marketing orientado para esse cliente, permitindo o quê? Que eu integre nessa mesma cadeia, né, o cliente com o meu fornecedor, né? E aí que é interessante, eu já estou passando para o meu fornecedor, para o meu cliente, a garantia de que o produto vai chegar para ele, né, no prazo acordado, e estou garantindo ao meu fornecedor que aquele produto que ele está desenvolvendo, que ele está produzindo a mais para me atender, vai ter destinação, vai ter a garantia de compra sempre, né, devido a essa estrutura totalmente integrada entre fornecimento de matéria-prima, insumos e venda final. E outra vantagem do SCM é que na hora que eu consigo mapear exatamente quais são os meus limites, aonde que eu posso chegar, o tipo de produção que eu consigo fazer ou não, dependendo da situação ou não, me permite até desenvolver novos produtos. Por quê? Eu consigo reduzir tempo, né, na produção, custo na produção, e consigo, inclusive, entrar em novos segmentos de acordo com o material, por exemplo, que eu tenho sobrando ou da qualidade do material que vem do meu fornecedor, tá? Esse exemplo que eu dei aí do fornecedor dessas máscaras, sobre o que ele está desenvolvendo, o que ele fez? Ele pegou um material que é entregue para ele, que é um acetato. Eu não sei se vocês já viram acetato, gente, quando antigamente a gente tinha aula, sala de aula, o pessoal usava aqueles retroprojetores, né? Vocês devem lembrar disso, isso deve ter quase uns 200 anos atrás, não sei se vocês lembram disso. E aí o retroprojetor, o pessoal usava aquelas folhas transparentes, que é o acetato, aquelas lâminas mais um pouco duras, parecendo uma folha de papel A4, só que tem que transparente, aquilo ali que é o acetato. E esse exemplo que eu citei aí, a pessoa tem essa entrega, o que ele fez? Ele só entrou em contato com o fornecedor para ver se ele podia entregar um acetato um pouco mais, uma gramatura maior desse acetato, para a confecção dessas máscaras, por exemplo, que estão sendo usadas plenamente. Então, olha que bacana eu saber que, pelo fornecedor que eu tenho, pela demanda que ele consegue entregar, pela qualidade do produto dele, pela demanda atual que está no mercado, né, eu consigo criar uma linha de produção paralela ao que eu já tenho, ou seja, o negócio dele era fazer folha de acetato para papelaria e tudo mais, aí ele criou uma demanda extra, deve ter criado um turno, ou então ele pôs metade do dia a produção só dessa gramatura, porque está tendo uma nova demanda, e ele só conseguiu fazer isso, ou desenvolver esse novo produto, porque ele tinha garantias das informações, ou de até onde que ele pode ir com os produtos e os diferenciais que ele pode entregar. Então, olha a importância do SCM nesse processo, tá? Agora, o SCM tem alguns pontos críticos também, né? Qual? A complexidade quanto ao conceito e aplicação da forma estratégica integrada. O que é isso, né? Os desafios que eu tenho para implementar, né, internos e externos, qualquer mudança necessária. Por exemplo, meus desafios internos. O primeiro deles é quebra de paradigma. É virar, por exemplo, a sua empresa e falar assim, olha, precisamos mudar a forma como a gente produz algo, ou eu vou adotar aqui uma nova sistemática, uma nova produção, vou criar um novo conceito, uma nova meta de entrega, qualquer que seja o processo. Nem sempre os funcionários que estão com você vão te acompanhar nesse processo, né? E aí acaba criando toda uma série. Eu já vi empresas em que os funcionários boicotam, negligenciam. O pessoal pode perguntar. Houve um ruído. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Não? Vamos lá? Então vamos lá. E aí, não só essa questão da quebra de paradigma, porque nem sempre as pessoas conseguem entender. Eu já vi empresa em que a pessoa tinha uns funcionários que faziam tudo em Excel, tudo mapeado, né? A pessoa ia lá, lançava diariamente as demandas e a resistência que ele teve para informatização, por exemplo. Então, tem funcionários que param no tempo, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo é obrigado a acompanhar evolução tecnológica,
mas até porque tem treinamento, tem todo um processo de sensibilização, motivação para isso. Mas pelo menos boa vontade para isso. E nem sempre se encontra isso tão facilmente, tá? Então, para isso, qual é? Essa questão de adotar uma visão sistêmica, às vezes o pessoal não consegue enxergar que a empresa crescendo, aprimorando novos conceitos tecnológicos, incorporando novos segmentos de produção, diversificando a linha de produtos, é mais importante do que o ganho dela ou o conforto dela. Eu vou ter mais trabalho, né? Que é comum vocês ouvirem isso em alguns lugares. Né? Eu não quero mudar isso não, porque eu vou ter mais trabalho. Mas não é você que está em jogo, é o crescimento da empresa, né? É a entrega dos produtos. Então, onde ganha todo mundo, né? Então, essa que é uma série de questões que acabam sendo conflitantes aí nesse processo. Outra questão também do alto investimento e tempo, porque nem sempre o investimento ele é recuperado ao investimento de uma implantação de um sistema desse, de uma tecnologia e tudo mais, nem sempre ele tem um retorno tão rápido e muitas vezes as empresas não conseguem enxergar isso, né? Já que é resultado imediato ou que compensa o valor que foi gasto. Eu já vi sistema empresarial SM sendo instalado aí, coisa na casa de quase R$1 milhão, né? E dependendo do produto, né, no caso, isso era uma linha industrial, o retorno ele ia se dar em 5, 6 anos, né? Que não estava um retorno tão ruim, não, tá? Ainda mais para um montante desse, R$1 milhão. Mas tem gente que não consegue ver dessa forma, ou tem sócio que não consegue ver, ou o próprio CEO, presidente, o dono da empresa não consegue ver dessa forma, tá? Quais são os desafios externos? Né? Essa gestão do relacionamento e das expectativas de acionistas e outros stakeholders, porque acaba criando esse problema. Às vezes a pessoa investe um dinheiro e ela quer um resultado mais rápido do que ela esperava, mesmo você colocando no seu planejamento qual que vai ser o tempo de retorno, por exemplo. Então, você tem que saber se relacionar principalmente com as expectativas de quem está de fora acompanhando esse processo, tá? Então, claro, a gente viu aqui que ele é mais vantagem do que desvantagem, tá? Principalmente quando a questão do custo. Mas o principal que eu acho que a grande resistência é exatamente essa questão da cultura, em que cada vez mais as pessoas precisam ter uma consciência de sempre estar aprendendo, aprimorando, melhorando a forma como você trabalha, tá? Dentro desse processo, eu vou ter um planejamento e uma reengenharia da cadeia de suprimentos que o sistema vai me permitir, tá? Por quê? Eu vou ter que não só identificar o fornecedor crítico que agrega valor de cadeia, ou seja, começa a ter uma crítica. Quando eu coloco crítico aqui, gente, não é aquela coisa de criticar, não. É fazer uma análise crítica daquele fornecedor, no caso aí, que vai agregar para mim, por exemplo, nessa nova etapa, ou nesse novo planejamento sistêmico, ou nessa nova concepção de trabalhar as informações. É isso que vai garantir, por exemplo. Então, para isso, eu tenho que saber exatamente quais são esses fornecedores, né, que podem me acompanhar nessa empreitada. Eu vou o quê? Analisar e modelar a rede de suprimento de fornecedores, então eu tenho, às vezes, que refazer todo o processo. A gente acha que não, a gente viu quem está fazendo processos logísticos, um sisteminha básico que você vai trabalhar lá de processos logísticos, ainda mais na questão de transporte e armazenamento, por exemplo, a gente chegou a ver isso nas aulas passadas, você consegue, às vezes, com o SM, mudar as rotas ou a localização dos seus depósitos ou dos seus armazéns, porque você percebeu lá que você tem uma série de vantagens que você não tinha antes, quando você começa a mapear isso de uma forma mais sistêmica, tá? Antes você tinha lá uma planilha de Excel e tudo mais, e as informações chegavam muito truncadas ou limitadas, e aí você não tem um todo para analisar. E aí esse sistema ele permite exatamente isso. Você tem uma visão muito clara de quanto que você gasta de combustível, como é que é a questão do seu depósito, o tempo de ida e vinda, quilometragem, pneu, manutenção, uma série de processos. E na hora que você consegue perceber que determinadas ações podem, ou prejuízos podem ser minorados ou diminuídos com uma nova localização de uma planta industrial ou de um CD, você acaba mudando isso, o sistema te permite isso aí, que você vai ter informações mais em tempo real para isso, tá?
e também compreender as características de cada ligação entre fornecedor, empresa e a cadeia de suprimentos para melhor gestão. Foi o que eu falei lá. Tem fornecedor, que eu falei até mais cedo, tem fornecedor que não vai querer crescer. São pessoas que, por uma visão, está mais acomodado, não tem mais o interesse, não tem vontade de ir além, não tem mais a energia, às vezes, tá? Isso é muito normal, tá, gente? E em alguns casos, você tem que respeitar, tá? A pessoa, às vezes, você não consegue, às vezes, contar com ela, então você tem que ter todo esse jogo de cintura. Quer ver um setor que é interessantíssimo isso? Você vai trabalhar com o pessoal de hortifruti granjeiro, você tem duas diferenças, né? Aquele pessoal que está investindo em tecnologia, em aprimoramento, em formas de plantio, culturas mais mecanizadas, você consegue até colocar computador em tempo real para saber medir o clima, umidade do solo, você tem uma série de iniciativas que cada vez consegue entregar lá produtos com mais qualidade. Em compensação, tem gente que não vai mudar pela própria natureza do agricultor, por exemplo, de não querer mudar a forma como ele planta alface, né? Ou como ele planta lá para cima. E não adianta você tentar mostrar para ele que aquilo ali vai dar mais dinheiro para ele. Às vezes ele não está preocupado com dinheiro. Ele não quer mudar um pouco essa característica que foi... a gente escuta muito isso. A vida inteira eu fiz desse jeito, né? E é normal isso, tá, gente? Cabe a você contar ou não com esse fornecedor, né? Continuar suprindo, atendendo, fazendo essa parceria com ele ou não, porque às vezes ele pode não ter uma cultura mais mecanizada, mas ele pode ter toda uma entrega de uma qualidade específica, nunca furou, mas você precisa mapear isso, porque em momentos, por exemplo, como esse, por exemplo, por mais que a gente não vá ter problema de abastecimento, as pessoas continuam plantando e tudo mais, talvez eu tenha problema de produção. Então, vai ter hora que eu vou ter que direcionar, por exemplo, minha produtividade para alguns setores ou alguns produtos que estejam mais complicados nesse momento, né? Quais são os fornecedores que vão poder me entregar, né, no tempo e na hora, da forma como está? Então, esse que é o principal processo. E quando eu vou implantar o SM, eu tenho que ter toda essa reengenharia, todo esse planejamento ou replanejamento dessa cadeia de suprimentos aí, tá? Só para destacar isso de uma forma bem clara, olha só aí os principais fatores técnicos e tecnológicos que a gente vai acabar tendo que tomar cuidado ao implementar um SM, tá? Eu tenho que levar em consideração não apenas os fatores internos, óbvio, né? Mas também a integração de todos os processos ao longo da cadeia. Lembrem, eu não estou mais só preocupado com o fornecedor, eu tenho que estar preocupado com quem fornece ao fornecedor. Eu não estou mais preocupado só com a logística de transporte. Não, eu estou preocupado também com a forma como esse produto vai chegar na casa do meu cliente, né? Então, a gente acha que não, eu começo a ter toda uma implementação que o SM vai dar essas ferramentas. Por que ele vai permitir isso? Porque ele vai trazer as informações em tempo real de uma forma muito mais rápida e analítica, como nunca antes teve, em que você consegue saber exatamente onde que o seu negócio está ganhando, onde que ele está perdendo em determinadas entregas, tá? Então, com isso, a tecnologia ela passa a ser essencial, vai gerar altos custos, óbvio, mais os vários, né, a integração dos possíveis sistemas utilizados pelos fornecedores, eu preciso ter esse processo mapeado para continuar garantindo. Essa tabelinha aí, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, deixa eu ampliar ela aqui um pouco, não sei se vai melhorar. Não sei se melhorou, se piorou. Vocês conseguiram visualizar, pessoal? O professor agora saiu da tela. Saiu. Eu fui clicar em alguma coisa aqui que eu não sei o que, mas olha se voltou aí. Voltou? Eu fui ampliar ela aqui, mas ela saiu. Eu vou deixar aqui então mesmo, tá, gente? Eu já apresentei essa tabela, esse gráfico já numa aula aí. Ele está um pouquinho melhorado aqui, porque aqui mostra não só o meu fornecedor, que é esse como é que chama esse hexágono aí e tal, mas olha só, tem os vários subfornecedores fornecendo ao meu fornecedor. Então, olha que interessante como que até isso passa a ser diferencial para mim, tá? Eu não tenho mais uma relação só com o fornecedor, eu tenho que ter mapeado
quem são esses subfornecedores para garantir a qualidade desse material, dessa entrega, tá? Porque às vezes o meu fornecedor ele consegue honrar comigo todos os processos de crescimento de demanda, mas às vezes o subfornecedor não consegue. Então, eu mapeando isso tudo no sistema, eu consigo ter essas informações em tempo real. Eu consigo chegar lá no subfornecedor e saber a localização, qual que é o tempo, qual que é a prática dele de entrega, como é que ele fornece ao fornecedor, né? Todo esse processo vai realizar ali não só o processo de compra, a fabricação, distribuição, por exemplo, mas o processo de venda, então tem ali toda aquela parte do processamento, até chegar no meu cliente, leia-se aí cliente, tá, gente? Os meus atacadistas, varejistas e tudo mais, ou ao meu consumidor final, tá? Então, ao mesmo tempo que eu tenho todo esse processo do suprimento indo para um lado, eu tenho as demandas sendo trabalhadas constantemente. Lembrem, e aí é uma análise importantíssima, eu só vou produzir de acordo com demanda. Não existe essa claro, você pode fazer, e aí tem algumas técnicas e práticas para isso. Eu vou investir um pouco mais e aumentar o meu estoque por causa de entre-safra. Então, você tem determinados momentos em que você vai ter uma produção a mais do que a demanda. Isso não é problemático. Mas, via de regra, você só produz porque tem demanda. No dia que não existir mais demanda para determinado produto, com certeza não haverá fabricação desse produto. Tá? Então, o que vai determinar isso é essa informação. O meu cliente está demandando determinado produto? Como é que eu vou descobrir isso? O marketing, o departamento de vendas, tudo isso que vai dizer para mim a quantas anda a comercialização do meu produto que foi fabricado e dos insumos que chegaram para mim. Se começar a encalhar, estiver estocando e tudo mais, é hora, às vezes, você virar para um fornecedor e falar assim, olha, reduz a capacidade de entrega porque não está vendendo mais. Geralmente, a vida útil de um produto, gente, vocês vão aprender isso em gestão da produção, não sei se vocês já tiveram, mas a maioria de vocês vai ter, seja contábil, seja logística, e aí vocês vão ter todo o processo dessa produtividade baseada claramente nesse processo aí. Até que ponto que eu vou poder ter ou não a demanda, porque se eu começar a não ter mais demanda, vai afetar, por exemplo, um subfornecedor que vai deixar de vender para esse fornecedor. Tá? Então, todo esse processo aí, isso é mapeado de uma forma, hoje, cada vez mais automatizada, em que a informação chega no mesmo momento. Imagina se você fosse planilha feita à mão, ou em prancheta, ou em lançamento de Excel. Gente, até você conseguir canalizar essas informações para uma análise, um diagnóstico ou algum estudo mais aprofundado sobre como que está seu fluxo financeiro e orçamentário, até você chegar nisso aí, você já tinha passado 1, 2, 3 meses e tudo mais. Então, hoje as informações precisam ser nesse grau de eficiência e o SCM está aí para isso, exatamente para isso. Ok aí, pessoal, com relação ao SCM? Tranquilos? Ok. Vamos lá. Então, assim, é bem simples, não é uma coisa complicada, muitos de vocês já têm toda uma... A gente já comentou sobre isso na sala, mas muitos de vocês já sabem da importância de eu fazer toda essa interligação, é aquela coisa que a gente viu da cadeia de suprimentos ou integração logística, tá? E aí aquele gráfico, logo eu mostrei na primeira ou na segunda aula, se eu não me engano, é desse processo exato de eu trabalhar a cadeia de suprimentos, e aí eu preciso de um programinha claro para isso, tá? Ok? Já o ERP, a gente até começou a ver na aula passada, né? Todos os meus sistemas integrados na empresa, todo um planejamento voltado para eu trabalhar as várias informações da minha empresa, principalmente em alguns setores. A gente vai ver isso, né? Então, o ERP visa o quê? O planejamento desses meus recursos empresariais, né? Eu fazer uma análise mais estruturada de todos os meus setores, e aí eu vou pegar todas as informações referentes aos vários departamentos e centralizar numa base de dados central, tá? Isso é para quê? Para otimizar essa cadeia interna de organização, eu crio um banco de dados que vai me servir para várias funcionalidades ou estratégias. E aí eu crio esse sistema integrado, em que eu vou ter apenas um único fluxo de informação para toda a empresa, pelo menos esse é o objetivo, tá, gente? Visando melhoria no processo,
Então, isso melhora minha produção, minha distribuição, aquilo que eu tenho que adquirir ou não, as informações que estão sendo trabalhadas entre os meus setores, né? Interligando. Às vezes, o meu departamento de marketing está guardando a minha venda, por exemplo. Às vezes, eu estou tendo uma redução do meu produto nas prateleiras do supermercado, então eu preciso acionar o marketing. Tudo isso está interligado de uma forma muito mais ampla, né? Com informações estratégicas aí. Para isso, também eu preciso visualizar a visualização da empresa, dos seus negócios, cenários. Eu tenho que estar o tempo todo com essas informações, acompanhando de outros ambientes externos para poder saber, olha, a minha empresa está bem situada no mercado, esse meu produto é legal, o negócio que eu produzo, o produto a prestação de serviço que eu forneço, o produto que eu ando produzindo, ele está agradando ou não? Aí eu começo a criar uma série de pesquisas, de análise de cenários voltados para isso, para saber até onde a minha empresa pode chegar com o mesmo produto que eu tenho. Eu só preciso, às vezes, diversificar. Às vezes eu trabalho assim, em sala, o comento, por exemplo, a vida útil de um produto, por exemplo, ele vai chegar lá o processo de maturação e depois ele vai cair. E quando ele começa a cair a venda desse produto, por mais que acenda uma luz amarela, às vezes ele caiu lá 10%. 10% às vezes não é nada, já que eu tenho uma fatia de mercado de 40%, 50%. Né? Então, eu ainda continuo tendo uma venda significativa. Mas à medida que ele vai caindo, o que eu preciso fazer, por exemplo, em relação a isso? Né? Crie uma nova estrutura para esse meu produto, eu crio um novo sabor, que é um alimento, eu crio uma nova embalagem, eu ponho uma cor, faço uma promoção, qualquer que seja o processo. Então, eu preciso ter um sistema que me diga em tempo real como que está a produção, como que está a venda, como que está o marketing, como que está tudo isso, integrando para quê? Para avisar, atender a esse consumidor final, aos meus vários departamentos, com as informações necessárias para garantir aí essas vantagens competitivas, tá, gente? Com esse sistema, eu aumento a eficiência produtiva e de distribuição, eu consigo controlar isso de uma forma muito mais precisa, eu vou ter informações essenciais quanto ao desempenho da minha empresa e dependendo da situação ou não, acaba gerando uma série de processos para tomada de decisões dos gestores. Olha, é muito comum, às vezes eu já vi produto, por exemplo, que vai caindo, chega uma hora em que você está criando a produção sem lucro, ou seja, ela se paga, mas não está tendo um processo de retorno, porque a demanda cai muito. E aí é muito comum o pessoal virar e falar, olha, cancela o produto X, cancela o produto Y. Né? Um exemplo muito assim, automóvel, por mais que tenha alguns que são ótimos e tudo mais, alguns vão cair o processo sedutor do automóvel, ele vai cair, as demandas vão diminuir para aquele automóvel, chega uma hora que não compensa você manter uma linha produtiva para gerar um automóvel que paga-se as contas, mas não gera um retorno, não gera um lucro, por exemplo, tá? Mesmo que eu tenha, às vezes, uma satisfação específica desse cliente. Às vezes o custo não se paga. Eu posso até aproveitar toda a base desse automóvel e criar outros processos. Por exemplo, é muito comum a Fiat, por exemplo, ela usa a plataforma de alguns veículos e vai replicando em outros. Então, você tem a família Palio, você tem a família... Então, a família Argos, que foi criada agora, que é uma forma de você contemplar ali a mesma base, e aí você muda a carcaça, muda alguns detalhes, muda alguns outros produtos, muda alguns automóveis, mas você mantém uma certa base. Chega uma hora também que isso vai cansar, então você tem que mudar esse processo. E aí, nesse gráfico, a gente consegue ver isso aí, gente, olha, todos os meus processos, os meus setores e departamentos, aqueles que são vitais, interligados numa base de dados central, que vai fornecer relatórios para a diretoria acionista, que é essa no meio aí central maior, tá? Ou que vai criar lá todo um processo principalmente para o RH, né, com relação a determinado pessoal do manufatura não está de acordo, o pessoal do chão de fábrica não está correspondendo. Então, você tem informações gerais que você consegue mapear. O RH vai lá fazer um treinamento, vai lá fazer uma motivação. Né? O pessoal da finanças e contábeis vira e fala, olha, não está tendo uma demanda de venda, não está tendo um retorno lucrativo esperado. Então, eu vou acionar o pessoal de vendas, vou acionar o pessoal de marketing. Então, tudo isso vai ter interligado em tempo real,
né, para ser acionado a qualquer momento. Claro que antes dessas informações aparecerem para a contabilidade, o setor estratégico da empresa já teve isso já, né, e aí consegue fazer de uma forma muito mais assertiva algumas mudanças, algumas propostas, tá? O ERP, ele é classificado em... Oi, não, pois não, gente. Alguém? Não, Rodrigo, é porque tem gente querendo entrar na sala. Não, mas tá liberado. Será? Tá liberado, é só usar o link. A primeira entrada, aquela primeira, lembra da primeira aula que eu tive que autorizar, mas agora... Já é normal, né? Entra direto. Tá normal. Eu posso tentar no WhatsApp replicar aquele link. Vocês podem até mandar pessoal, gente, mas o acesso está liberado. Tá? Beleza, vou mandar lá para você. Eu até brinco, tem aluno que às vezes não quer entrar e fala que a culpa é do link, entendeu? Mas brincadeiras à parte, eu não consegui entrar, né? Na verdade, nem tentou, né? Às vezes, tá, gente? Tô brincando, tá? Mas isso é normal. Mas aqui, tá liberado, viu, pessoal? A única coisa que não funciona aqui, que eu já falei, é o chat, que não tem, a maioria dos professores não consegue isso aí, tá? Bom, voltando aqui, então esse gráfico ele ilustra bem essa tabelinha, ilustra bem esses processos, tá? E o meu ERP vai ser classificado em 3 componentes centrais que são vitais, tá, gente? Óbvio, né? Contabilidade e finanças. Eu falo que a contábeis, ela precisa, assim como o RH, que está lá no último item, a contábeis, ela precisa ter cada vez mais o seu papel de destaque. Então, são 3 eixos principais em toda e qualquer empresa. O papel da contabilidade em si, o papel dos recursos humanos e, principalmente, a questão do gestor, tá? Então, vocês que estão fazendo gestão em logística e contábeis, vocês têm um papel diferenciado na empresa e tem que ser assim, tá? Eu costumo brincar que em época de crise, o contador ele não sofre, ele não passa por turbulência nenhuma, porque é uma das áreas mais vitais da empresa. Outro papel de destaque, o administrador também é assim, né, o gestor, mas outro papel de destaque cada vez mais necessário é a logística, eu já falei isso em sala do campo de atuação, que ainda tem mais 20 anos de demanda garantida para quem abraçar essa formação aí com vontade, tá? Então, eu vou ter 3 componentes centrais, contabilidade e finanças. Então, todos os dados com destaque para o crédito, óbvio. A análise de rentabilidade do produto, se está vendendo ou não, se está indo bem ou não. E todos os tipos de técnicas avançadas de modelagem da rentabilidade. Se eu fizer um desconto, eu vou vender mais? Qual que é o impacto disso na demanda? Se aumentar a demanda, eu vou ter fornecimento ou não? Então, olha os cuidados que eu preciso fazer e o ERP vai permitir uma série de análises nesse sentido. Por quê? Porque eu tenho todas as informações interligadas, tá? Isso vai afetar principalmente a questão da produção e gerenciamento de materiais. Aumentou a demanda ou diminuiu a demanda, qual que é o impacto nisso na produção, né? E principalmente a questão de recursos humanos. Hoje em dia, com as tecnologias em tudo, a gente até vê aí o processo da internet das coisas, hoje em dia quase todos os produtos vão passar a ser interligados em tempo real em qualquer processo. Eu vou ter que ter mão de obra cada vez mais consciente desse papel que ele tem que exercer com relação à tecnologia. A pessoa tem que saber minimamente trabalhar com informação, ler tabela, ler gráfico, trabalhar com rede social, uma série de atributos que se fazem necessários, tá? Eu até costumo brincar, gente, outro dia eu estava falando isso com o pessoal de inovação, o pessoal fala assim, porque eu tenho que aprender o idioma. Hoje em dia você tem que saber muito mais lidar com rede social, com internet, com computador, com essas tecnologias que permitem a distância, do que um idioma. Porque o idioma vai chegar uma hora que o Google já tem aparelho que você consegue traduzir em tempo real. Eles só estão aprimorando o tempo de tradução disso, por exemplo. A pessoa está falando, você está com um aparelhinho ou com celular, a pessoa fala e já traduz para você em tempo real. Então vai chegar uma hora que você não vai precisar aprender o idioma. A tecnologia ela vai suprir essa barreira da língua, tá? Mas para você saber usar isso, você tem que saber usar a tecnologia. Então a tecnologia passa a ser o diferencial, né? Então esse que é o grande mote aí para todo mundo que está pensando, eu não gosto de aula à distância, eu não gosto de tecnologia, eu não gosto, né? Cada vez mais isso passa a ser necessário, tá? Vantagens para a implementação de um ERP, gente. Óbvio, né? Redução de custos
erros e fraudes, que eu consigo centralizar as informações da forma como elas são filtradas e trabalhadas, né, de uma forma rápida. A otimização das informações e a qualidade delas. Então, às vezes, o setor que às vezes não atende ou não fornece a informação adequada tem que fazer um trabalho, um treinamento, e aí você consegue, né, garantir que aquele dado está chegando com todo o cuidado para esse banco de dados. Isso vai acabar otimizando a tomada de decisão estratégica, né? Então, assim, da empresa ou da indústria, qualquer que seja o setor. Eu acabo eliminando retrabalhos de processos e informações redundantes ou que são conflitantes, né, desconexas. Reduz o tempo de resposta e posicionamento da minha empresa ao mercado. A gente acha que não, saiu até um artigo, não estou fazendo média com a empresa não, tá, gente? Mas em 24 horas, a Croton, ela conseguiu disponibilizar uma série de ferramentas para os alunos à distância e com menos de uma semana para os alunos presenciais. Se a gente parar para pensar, tem faculdade que ainda não conseguiu trabalhar essa interação entre aluno e professor, por exemplo, nesse processo de quarentena, tá, gente? Eu não estou falando aqui, não estou fazendo crítica, porque é um processo que depende muito da forma como o professor que tem que querer, todo o corpo diretivo está a sensibilizar os professores e também, mas você tem que ter tecnologia para isso, né? Então, olha, vocês da Croton, do Pitágoras, o Nopar, qualquer que seja a faculdade do grupo, estão tendo tiveram um processo de regularidade com esse processo aí da quarentena muito mais rápido do que qualquer outra aluna aí do Brasil inteiro, tá? E aí todo o meu lead time também vai ser reduzido, tá, gente? Todo o meu processo de tempo de espera, toda a parte de etapas acaba sendo, eu consigo suprir uma série de lacunas atendendo em tempo real, né, todas as minhas questões, né, por causa de um sisteminha que conseguiu mapear isso de uma forma assim, bem ampla, bem garantida, bem tranquila, voltada especificamente aí para esse processo de centralização das informações. Então, cada vez mais passa a ser importantíssimo esse processo de eu conseguir, né, trabalhar as informações e agrupá-las de uma forma assim, muito mais clara, mais decisiva, por exemplo. Tá? Não estou dizendo que é fácil, né? Isso depende muito ainda da forma como você vai conseguir trabalhar essas séries de questões, tá? Mas cada vez mais isso passa a ser o processo que vai orientar. As empresas ou indústrias que ainda não conseguiram criar um sisteminha básico de centralização de informação, por mais que seja difícil, mas ainda existe algumas empresas que não conseguiram, né? É o recurso do mais. Então, passa a ser um cuidado maior, tá? Por exemplo, eu já tive aluno, por exemplo, que eu até já citei isso em sala, que trabalha com vendas, fazem produtos diferenciados assim, interessantes, poderia capitalizar e não tem um controle mínimo de informações básicas do quanto que vendeu, para quem que vendeu, qual que foi o período de maior faturamento, por exemplo, e o tipo de produto que vendeu. Ou seja, às vezes ela pode criar uma nova... eu não consigo saber qual produto que mais saiu até hoje, porque não tem esse controle, porque ela até tem, mas não tem essa sistemática de se criar essa informação. E quando ela começou já a implantar isso e tudo mais, quando ela conseguir finalizar a implantação, aí sim ela vai alavancar, vai ganhar dinheiro. Então, às vezes, a gente não consegue dar certo na empresa exatamente porque a informação está truncada, não consegue fluir da forma estratégica e necessária. E o ERP vai cuidar especificamente dessa estratégia, tá? As desvantagens do ERP, eu até comentei na aula passada, vou passar bem rápido, tá, gente? Primeiro, o alto custo de implementação é caro, tá? Sim. Às vezes você tem que trabalhar muito qual que é a vantagem, qual o tipo de ERP que vai me atender. O ERP não é para todo tipo de empresa, tem vários modelos de ERP aí no mercado, com vários módulos. Eu já vi gente comprar lá, às vezes bastava um módulo para ele, o pessoal convenceu ele a comprar 4, 5 módulos caríssimos que ele não vai usar. Então você tem que ter uma análise muito clara do custo-benefício, né, do benefício exato de todos os módulos desse sistema sendo instalado, qual que é o custo disso e se eu vou plenamente utilizar ou não.
tá? Então, tem esse processo. Acaba gerando um excesso de controle, então isso vai ter resistência à mudança, porque acaba que toda informação tem que ser colocada no banco de dados, na base de dados. Então, os erros, os acertos, as falhas, os sucessos, as vendas maiores, os fracassos de venda, tudo isso acaba entrando, então você acaba sendo um rigor na obtenção dessa informação e nem sempre o funcionário ou o setor ele está tão tranquilo em relação a essa exigência, a esse controle, né, e que passa a ser fiscalizado em quase tudo, o que pode gerar desmotivação por parte de colaboradores, tá? Gente, isso no passado. A gente tem observado que de um tempo para cá, a interface homem-máquina, essa coisa da conectividade e tudo mais, essa forma de trabalhar e retroalimentar as informações tem melhorado muito, mas ainda encontra gente que não consegue se adaptar a isso, tá? Outra desvantagem é a dependência de um provedor do sistema escolhido. Então, acaba que você comprou um sisteminha de uma empresa tal, qualquer mudança que você fizer só pode ser aquela empresa, você não consegue comprar um programinha de outra empresa ou fazer alguma interface com outro aplicativo, você não consegue. Então, acaba que você fica dependente. Tem sistemas ótimos no mercado, empresas ótimas no mercado, mas você tem que ter esse cuidado de saber exatamente com quem que você vai, quem que vai te fornecer, né, as respostas para aquilo que você está buscando, né, das dúvidas, dos problemas que você tem, vai te atender plenamente, porque dependendo da modelagem desse sistema, você vai acabar tendo que usar esse mesmo sistema para o resto da vida da sua empresa, tá? Que não é um problema, tá, gente? Mas acaba que você tem que ter essa clareza de que nem sempre alguns programas conversam entre eles, tá? O ERP ele vai acabar lendo programas antigos de você. Você vai pagar por isso, mas acaba criando essa dependência aí, tá? Outra desvantagem é a imposição de padrões de tarefas de acordo com o sistema adotado. Tem sisteminha que manda, tem uma ordem de alimentação, de padrão de tarefa, o que você tem que fazer primeiro antes de fazer determinada coisa. E, às vezes, em algumas empresas, as pessoas faziam atividades completamente ao contrário, ou uma vinha antes da outra. Eu só cuido disso aqui no final. Então, algumas coisas que acabam sendo impostas, mas que não é nada complicado, não, tá, gente? A questão é que as desvantagens, tirando a questão do custo, eu acho que o resto é bem tranquilo de você trabalhar aí na empresa, tá? E os ERPs, eles buscam, então, maximizar o desempenho de cada um desses processos, departamentos das empresas, né? Eles são fundamentais as interações entre os processos de negócio. Então, eu começo a ter uma clareza mais séria e mais bem orientada e comunicada a todos os membros da empresa de qual que é o nosso negócio e naquilo que eu tenho que ser bom. Então, isso é interessante. Você acaba até... O legal do ERP que acaba criando até uma atmosfera mais propositiva nas empresas quando instalado. Às vezes um funcionário que estava lá na ponta, que não tinha noção do trabalho dele, ele começa a se ver como parte integrante e importante do processo, o que vai determinar até na mudança de postura dele. Opa, eu não sabia que eu era tão importante, por exemplo, na empresa, né? Então isso acaba criando uma fidelização interessantíssima, tá? O ERP consegue permitir isso, tá, gente? E as interações entre cada uma das empresas, cadeia de valor. Eu começo a respeitar melhor o meu fornecedor, eu começo a respeitar melhor o meu transporte terceirizado, o meu atacadista. Então, você cria toda uma interface aí que é interessante, que é bem comunicada, né? Toda essa interação que é feita de maneira a tornar claro quem são as pessoas, quais são os processos que você pode confiar, a qualidade e a garantia disso tudo, só resultando em benefícios gerais, tá? Essa foi o último slide dessa aula 2.2, gente, era bem simplesinha, porque ela só fala de uma forma mais genérica, tá? Eu vou agora colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo... Cadê? Tá aqui. Vou colocar a aula 2.3, que também é bem simples, mas é só um processo de trabalhar de forma genérica aí, tá, gente?
Eu falo genérico, fica parecendo que não é importante, na verdade é importante, mas é porque o conteúdo que é trabalhado aí, ele não é um conteúdo tão rigoroso, porque ele está dando só uma apresentação dos principais sistemas que a gente vai encontrar aí. O que vocês precisam saber? Exatamente que existem determinados sistemas que podem e devem auxiliar minha empresa ou meu negócio quando eu precisar, tá? Então a gente viu o ERP, que é todo esse sisteminha que vai interligar os vários setores, né, ou departamentos da sua empresa, contabilidade, marketing, produção, vendas e tudo mais, com a cadeia de suprimentos, em que você tem que ter um controle, claro, dos seus fornecedores, dos seus clientes, como é que esse processo do cliente final, os atravessadores ou os departamentos, então todo esse processo aí de uma forma bem ampla, nada que não seja complicado. Dando prosseguimento aqui, a gente então agora, bom, só voltando aqui, a gente vai entrar agora na 2.3, eu tinha anunciado no início que a gente faria essa aula conjunta hoje, porque é bem tranquilo também, em que eu vou trabalhar hoje o CRM e o PRM, tá? Que são bem, praticamente até algumas coisas eu já falei nessa aula, nessa primeira parte, mas que é bem tranquilo isso aí, tá, gente? Dando prosseguimento, o que é o meu CRM, né? É o meu gerenciamento do relacionamento que eu tenho com o cliente, ou seja, a forma como eu vou lidar com o meu cliente e a potencialidade que eu tenho, ou seja, olha a informação a mais que eu consigo através do sistema de saber quem é meu cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta e como que eu posso atendê-lo de uma forma mais efetiva, por exemplo, ou com mais qualidade. Eu tendo esse cuidado, eu falo até que é um dos sistemas mais importantes, porque como a razão de ser da empresa é a satisfação do cliente, eu preciso então entender a fundo esse meu cliente. Eu até falei minutos atrás sobre uma aluna que eu tinha, que ela não tinha esse controle, esse contato com o cliente, por exemplo, assim, não só da produção e das vendas, mas quem são os clientes que compram com ela, quais que mais compram, aonde que eles estão localizados, o que eles gostam ou não, e tudo isso eu consigo tirar uma série de informações a partir daí. Então, o CRM ele vai realizar essa análise dos clientes de forma multifacetada, as várias informações que eu consigo buscar desse cliente, eu consigo utilizar isso, esse conjunto de aplicações integradas para poder abordar todos os aspectos com esse relacionamento, né, com esse cliente, como é que está o meu atendimento, se ele está sendo bem atendido, se as vendas estão conseguindo agradar ou fazer uma promoção ou não, ou garantir uma satisfação por parte na hora da venda, se o marketing está sabendo ler quem é esse meu cliente para entregar ou me permitir produzir um produto cada vez melhor. Então, tudo isso acaba sendo uma base, eu falo que é uma base viva e dinâmica de informações que vão se transformar em ações de estratégia, tá? Aí eu tenho a integração de tecnologia, da tecnologia, dos processos dos negócios, ou seja, todo o meu negócio, né? Visando satisfazer esse atendimento ao cliente, essa necessidade dele, durante qualquer processo de integração, então eu consigo saber aonde que eu estou errando quando o cliente fica insatisfeito, eu consigo saber aonde que eu estou acertando quando ele está satisfeito, aquilo que eu tenho que continuar replicando, aquilo que eu tenho que valorizar, então eu consigo ter todo esse processo, tá? Eu acabo tendo uma aquisição, análise e uso de conhecimento sobre o cliente, e aí passa a ser um ativo. Até dar um exemplo interessante, muitos de vocês já devem ter ido comprar remédio, vamos pegar aqui a droga Raia ou droga Araújo, por exemplo, qualquer uma das duas. E geralmente o pessoal pede, na hora que você está lá no caixa, o número do seu CPF. Vocês já passaram por isso, gente, em algum momento? Do pessoal pedir? Sim. Pode ser lá ou qualquer outro setor, né? Para que ele está pedindo CPF? Porque aí se tiver promoção. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está alimentando um banco de dados interno. Aí, cuidado com o que eu vou falar aqui, tem duas possibilidades. A primeira é um banco de dados interno, em que eles conseguem mapear assim, olha, esse meu cliente, que aí o CPF ele passa a ser um código, né? Assim, só você tem aquele CPF. Esse meu cliente, eu estou vendo aqui no sistema que ele sempre comprou os remédios tais, né? E aí é interessante que vamos supor que ele compra muito remédio para coração. Em determinado momento, na hora que eu estiver lá precisando fazer, eu estou com alguns medicamentos que vão, às vezes, perder validade daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, deixa eu fazer uma promoção aqui agora para tentar esvaziar, aumentar a demanda por esse momento. Então, aí você pega todo mundo que tem
os seus maiores compradores, por exemplo, de questões do coração, por exemplo, e aí você manda uma mala direto para ele, ou manda uma informação, ou quando ele chegar na loja, dependendo da situação, ele fala assim, ô fulano, você não quer aproveitar e levar uma promoção do nosso remédio e tal? É sempre esse que eu gosto de comprar, né? Então você está unindo, né, a fome com a vontade de comer e você está ofertando para ele, aliás, uma promoção que pode alavancar num favorecimento seu de uma redução de um estoque de um determinado medicamento. Estou dando exemplo aí da Araújo, por exemplo, tá, gente? O outro cuidado é que, às vezes, dependendo da empresa, eles pegam o seu CPF mais os seus hábitos de consumo e podem comercializar isso para as várias empresas ou outras empresas que passam até essa informação. Então, não estranhe se, de repente, você está em casa e recebe um e-mail de produtos que você está pensando, de produtos que você estava com vontade, ou produtos que você está até acostumado a adquirir, e aparece alguém te ofertando ali determinado. Você recebe um e-mail de vendas, no seu e-mail, uma proposta de vendas, de comercialização, por exemplo, de alguma coisa que você já mostrou determinadas tendências de adquirir, está sempre adquirindo, em cima de um desses vários clientes que você já foi, que você já comprou, por exemplo, tá? Então, às vezes é muito... eu, por exemplo, dependendo, eu não gosto de dar o CPF até para não ficar muito refém disso, porque é uma informação que você está lá. Mas, ao mesmo tempo, e aí vale a reflexão, né, gente? Até que ponto que as nossas informações elas são escondidas ou não, né? Às vezes, eu falo assim, o pessoal às vezes não tem cuidado e coloca todas as informações pessoais numa rede social, né? A gente acha que não, mas tem gente que é contratado só para fazer pesquisa de quantos acessos a pessoa tem, quais são os tipos de preferência religiosa, eleitoral, hábitos, várias questões que estão ali na sua rede social que estão sendo mapeadas, por exemplo, para depois, em determinado momento, aparecer uma promoção, aparecer uma indicação, alguma coisa nesse sentido, tá? Tem gente que trabalha com essas informações até para te direcionar, por exemplo, né? De repente você começa a aparecer lá um monte de e-mail sobre promoção em loja de roupa, por exemplo, né? Coisa que você não estava esperando, até começa a aparecer, e no outro dia aparece mais, aquilo já está sendo batendo, chegando para você, e não tem como você não olhar aquilo e começar a se interessar, mesmo que você não queira, você acaba se inteirar naquilo, e chega uma hora que você vai ser fisgado por aquilo que aparece e vai acabar comprando ou adquirindo aquele produto, ou ali, ou em outra loja, você está andando num lugar e fala, eu recebi um e-mail que falava desse produto, e eu estou vendo lá no e-mail era X, aqui na loja física está um pouco mais barato, você acaba comprando mesmo não sendo algo que estava no seu radar, tá? Então tem essas questões também, tá, gente? Então com isso eu consigo, em cima dessas informações que estão lá com relação ao cliente, tá? É diferente do consumidor final, que você vai lá e compra um produto que se entrega com o seu CPF, ou aquele mapeamento natural que você faz, assim, olha, meus clientes que compraram comigo lá meus produtos, eu tenho mapeado aqui, por exemplo, quantas compras fulano ou a empresa tal realizou nos últimos meses, né? Então você tem esse processo. E, ao mesmo tempo, possibilita às empresas uma venda mais eficiente dos produtos ou serviços comercializados, porque às vezes eu consigo chegar lá com mais qualidade, por exemplo, e entregar um produto. Eu não sei se eu já comentei em sala uma pesquisa que o Walmart fez uma vez. Eu já falei sobre a questão Eles perguntaram para todo mundo que chegava, assim, o pessoal entrava na loja do Walmart e falava assim, olha, sobre hábitos alimentares, né, assim, o que você gosta, o que você não gosta, o que você gosta de comer, por exemplo, assim, na quarta-feira à tarde, fim de noite, ou happy hour, ou à noite, ou na sexta-feira, e aí eles conseguiram mapear que a maioria dos americanos gosta de cachorro-quente na quarta-feira, né? E aí o que a Walmart fez, né? Ela começou assim, toda quarta-feira virou a quarta-feira do hot dog, ou seja, já pegou uma informação de um hábito que já estava enraizado nos seus clientes, e aí começou a potencializar esse hábito. Olha, já que quarta-feira é o dia que o pessoal, lá, mais de 80% prefere a quarta-feira cachorro-quente, eu vou então fortalecer essa vontade. E aí é interessante que na hora que você entrava no Walmart, estava lá, a promoção hot dog, a salsicha está no desconto. Aí você tinha um desconto lá, sim, super vantajoso, exatamente aquilo, né? E aí lá no final da loja.
E aí, à medida que você ia atravessando, que você vai até no final da loja comprar o cachorro-quente, você está passando por outros setores, outros corredores. Então, eu estimulava você a andar a loja quase toda. Mais do que isso, quando a gente vai comer fazer um cachorro-quente em casa e tudo mais, você não compra só a salsicha, você compra mais o quê, né? E aí cada um sabe, aí cada um põe o seu tempero aí, né, gente? Você compra lá o molho, o pão, o ketchup, a mostarda, a maionese, outras coisas que você vai agregar. E cada um desses outros complementos estavam um pouco mais caro do que o normal naquele dia, né? Naquela quarta-feira que era o dia que você ia comprar. Então, você tem uma redução, um pouco de redução na salsicha, mas como a salsicha vai ter outros, né? O cachorro-quente vai ter outros ingredientes ali e tudo mais, o Walmart conseguia direcionar para que você comprava outros ingredientes com um pouco mais caro para compensar aquela redução, mas ao mesmo tempo estimulando você a comprar os ingredientes daquele cachorro-quente. Então, tudo isso foi feito em cima de quê? De informação de hábitos do cliente e como que eu vou utilizar essas informações para explorar comercialmente, para poder fazer todo um processo de venda mais eficiente, tá, gente? Isso não está errado, tá, gente? Na verdade, é uma forma de você trabalhar um pouco a informação, né? E que não se enganem, muitos de vocês já fazem isso ou vão fazer isso. Alguém tem algum exemplo aí que de alguma forma, como vocês trabalham as informações nos setores, nos trabalhos de vocês? Vocês estão aí, né? Ou vocês foram comer cachorro quente? Sim. Professor, Oi. no caso lá onde eu trabalho, no nosso sistema de ERP, lá a gente consegue fazer um cadastro de todos os nossos clientes que fazem Maiores as compras, compras né? com a gente, né? Não, no caso, as compras mesmo. Ok. E como eu assumi esse setor responsável, eu consegui fazer, através desse cadastro dos nossos clientes, compras, forma de pagamento, tipo de desconto, eu consegui fazer um top 10 de todos os nossos clientes. Legal. Aí, o que eu fiz? Eu peguei os nossos clientes, os nossos 10 melhores, fiz uma lista de transmissão e todas as maiores assim promoções e tal, que eu acho mais interessante, eu mando diretamente para eles nessa lista de transmissão para mim não esquecer, porque eu sei que através deles eu teria um retorno assim previsto do que eu queria, entendeu? Além de eu mandar divulgar para os outros clientes, para eles é fundamental. Porque ali você já tem assim uma garantia de aquisição, né? Já mais tranquila, né? Ou seja, você já consegue fazer uma previsão. É legal que esse tipo de Raiz, que é bacana, porque é exatamente isso. Às vezes você está precisando lá no final, estou precisando alavancar aqui uma venda ou pagar uma fatura de um fornecedor, qualquer coisa do tipo, né? Às vezes você consegue fazer uma promoção em cima, vou pegar os 10 principais, eu vou fazer uma promoção para eles. Olha, comprando hoje e pagando à vista, você ganha aí X%, né? Assim, dando exemplo, né? Que é a forma de você trabalhar esse tipo de informação, né? Uhum. Lembrando que é um produto que ele já está acostumado a comercializar, você não está fazendo nada demais, você só está, às vezes, potencializando a vontade e o desejo de comprar desse seu cliente, que ele vai continuar comprando, mas no momento oportuno para você, por exemplo, né? Então é a forma de trabalhar essa informação aí também, tá? Exatamente. Ok. Beleza. Mais alguém a falar, gente? Algum exemplo? Bom, vamos lá então. Quais são os benefícios do CRM, né? Então, né, óbvio, né? O melhor atendimento ao cliente sempre acaba que através de melhorar esse atendimento, você tem toda uma série de igual você acaba melhorando o atendimento ao cliente, ou seja, tornando mais eficaz, mais vantajoso para ele, mas você está ganhando também por trás disso, né? Melhorar a eficiência da central de atendimento, que é interessante, o pessoal às vezes a maioria dos lugares não dão importância ao saque, ao serviço de atendimento ao cliente, porque é ele que consegue as informações vitais. O que está legal, o que não está legal, porque às vezes a pessoa vai entrar em contato com você antes de ir lá reclamar, de ir no Reclame Aqui, de fazer alguma coisa nesse sentido, tá? E tem gente que negligencia, por exemplo, o saque, né? Que é um erro, tá, gente?
Ah, mas gasto para colocar alguém lá por conta disso, porque não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que consiga pegar, trabalhar informações e tudo mais. Mas quem consegue implantar de uma forma muito mais específica e cuidadosa, consegue sempre reverter, às vezes, uma insatisfação, por exemplo, e garantir aí toda uma fidelização, tá? Outro benefício é a venda cruzada de produtos de forma mais eficaz. Você consegue trabalhar ali informações de segmentos de clientes por tipo de compra, você consegue, às vezes, ofertar outros produtos, então você faz um processo aí mais claro, auxilia a área de vendas a fechar negócio de forma mais rápida e eficiente, então você já está sabendo quais são os clientes, tipo esse exemplo da Raíssa, você já sabe com quem que você pode contar, você já faz uma garantia ali de que aquele, para X clientes, no caso os 10 dela lá, você vai conseguir fechar o negócio de forma mais rápida e eficiente, porque você já tem isso mapeado, né? Simplifica processos de marketing e vendas, que você já sabe quais são as preferências dos clientes, ou consegue mapear isso. Você acaba descobrindo novos clientes, ou de repente você consegue, e é interessante, outro dia eu vi lá outro dia que eu falo, tem um semestre atrás, a gente estava vendo um artigo sobre uma pessoa que conseguiu potencializar novos clientes, porque a partir do mapeamento de quais clientes que ela tinha, e para o que tipo de cliente que ela vendia e por que eles compravam, ela descobriu que tinha um nicho de mercado que estava sendo pouco explorado, e ela começou a criar uma linha específica para esse segmento. Era um pessoal da área de como é que chama, gente? Rock, heavy metal, banda pesada de rock e tal, e começou a criar um segmento específico para esse nicho de mercado. Então, ela não só alavancou as vendas, como descobriu novos clientes em cima de uma preferência significativa de, todos esses meus clientes que compraram algo parecido gostam disso, né? Então, ela descobriu aí um nicho interessante. E, óbvio, aumentar as receitas de clientes. Eu vou ter mais clientes, mais receita, então fica uma coisa cada vez melhor, tá? Tem um gráficozinho que você vê aí o papel do cliente no meio, né? E como que ele tem essa interface nessas 3 áreas prioritárias aí, tá, gente? Vendas, marketing e atendimento ao cliente, né? São os 3 setores principais, porque o atendimento ao cliente é que vai ter lá todo o processo, os dados de autoatendimento que eu faço, seja pela web, pela central de dados, tudo aquilo que eu utilizo com essa interface, tudo isso, o marketing, né? O cliente vai fornecer todas as informações prioritárias para conteúdo, campanha, análise de dados, e as vendas que eu vou conseguir alavancar sabendo qual é esse meu tipo de cliente, tá? E aí, o CRM, quanto à sua funcionalidade, ele pode ser dividido em 3 categorias principais. Quais? Eu vou ter o operacional, o CRM operacional, o analítico e o colaborativo. O que é o operacional? Então, principalmente para as operações de marketing, serviço e vendas, essas 3 que estavam aí, eu vou acabar estreitando as relações com os clientes mais valorizados, tornando essas relações a mais personalizada possível, é quase como que você já conhece, já tem toda a preferência e uma fidelização. É um pouco disso que a Raiz falou e agora. Eu vou basear todo o conhecimento que a empresa adquiriu sobre o cliente ao longo do tempo, que eu vou utilizar desse conhecimento, do que a pessoa gosta, de quais os hábitos de consumo, do que não gosta, seja cliente físico quanto empresa, tá, gente? O gerenciamento de campanhas de promoção de produtos, então vou direcionar produtos para isso, além de contatos dos clientes, serviço de telemarketing, então você consegue fazer todo um processo de operação, né? Eu falo que o básico, se toda empresa soubesse da importância que é mandar um cartãozinho de aniversário no aniversário do cliente, que é uma coisa boa, você manda lá um e-mail ou uma mala postal, uma mala direta com um cartãozinho lá, olha, parabéns, não sei o que tal, que é uma forma de você não só garantir, como fidelizar e manter esse cliente sempre em sintonia com você, tá? Então parece que não tudo isso faz importante e a parte operacional aí também. Eu vou ter o analítico, em que principalmente as informações vão me garantir, por exemplo, tomada de decisão. Então, eu consigo tirar ali as informações que eu preciso para determinado momento, segmento e tudo mais. Acaba auxiliando executivos e o marketing, né? O departamento de vendas e a parte técnica, na interação das necessidades, o entendimento das necessidades dos clientes com o ciclo de compra destes. Olha, eu sei que está chegando a época do ano que vai ter agora o frio,
e as pessoas vão comprar mais roupa de frio, chocolate quente, qualquer que sejam essas tendências sazonais, eu consigo ter esse processo que já vai me garantindo, por exemplo, a questão de produção. Olha, eu já preciso aumentar a produtividade. Não precisa ir longe não, gente. Todas as empresas que trabalham com essas áreas, o frio está chegando. A pessoa já começou alguns meses atrás a aumentar a produção baseado o quê? Em cima das vendas que teve ou dos contatos que teve dos clientes na última sazonalidade, na última época, né? Época do ano, por exemplo. Então, você consegue mapear claramente isso. E aí eu vou ter o colaborativo, que é a interação entre todos os meios de contato direto e efetivo entre empresas e clientes, através de quê? Telefone, e-mail, interação direta, lojas, distribuidores, eu consigo, então, mapear esse processo e eu consigo saber quem são as minhas empresas, quem são os meus clientes, como é que eu consigo interagir com eles, como é que eu consigo tirar deles informações que podem ser precisas para mim, para o meu fornecedor, para o meu distribuidor. Então, você consegue fazer tudo isso. Você faz principalmente telefone, e-mail, você manda essa mala direto, como eu falei, como também você pode mandar pesquisa. Você já tem um público mais direcionado que consegue garantir, por exemplo, isso, tá? Eu trabalhei numa pesquisa, acho que eu já comentei em sala, gente. Eu sempre falo isso de comentário, porque eu falo tanto, é tanta turma, que eu não sei nem em qual sala que eu falei, mas eu conduzi uma pesquisa que a gente mapeou o processo de origem e destino nas 34 cidades da região metropolitana. E era interessante que eu conseguia saber com muita precisão, foi uma pesquisa assim, bem feita até, e foi uma equipe grande para isso, quem eram as pessoas que saíam de tal lugar para ir fazer o quê? Então, por exemplo, eu sabia quantas pessoas que saíam por dia para buscar saúde ou para buscar compras, ou para visitar parente, ou para escola, ou para trabalho, e aí você sabia quais eram os fluxos, por onde que elas passavam, que ônibus que pegavam, quais os horários de pico, e a partir disso tudo a gente consegue ter uma série de informações que acaba permitindo, por exemplo, a BH Trans, a Transcom em Contagem, né, a mapear, olha, eu preciso colocar mais ônibus na linha tal, porque eu tenho um número X de pessoas utilizando em tal horário pegando ônibus, né? Eu preciso alargar a pista da avenida tal, porque o fluxo de carro ou de ônibus ou de moto vai ser maior lá. Eu tenho que construir um hospital regional, por exemplo, porque eu sei que X pessoas que saem da cidade estão indo para Belo Horizonte buscar médico. Então, você tem todo um processo baseado nessa questão de informação, em que você consegue, então, fazer todo esse processo de colaboração entre várias prefeituras, governos e tudo mais, visando aí um processo de qualidade. Claro, nesse caso, não foi uma empresa que fez, foi uma fundação que fez essa pesquisa, ela não tem interesse direto nessa questão dos clientes, mas ela tem essas informações que vão alimentar essas preferências aí. E aí passa a ser um ativo, um ganho significativo de quais, por exemplo, eu sabia por onde que as pessoas mais passavam e quais os setores nas cidades eram mais valorizados, por exemplo, áreas, por exemplo. E aí você tinha muita gente de especulação imobiliária querendo essas informações como forma de tentar comprar esses terrenos para, às vezes, montar. Se aqui passa X mil pessoas ao dia, eu vou construir um shopping aqui, por exemplo, né? Então, a gente tinha um cuidado também dessa questão de entregar informação, tá? Então, olha só como que a informação passa a ser um processo decisivo. E aí você tem todo o processo da linha de frente do CRM, né, do operacional, que você vai ter lá o sistema de vendas, marketing e atendimento a cliente, que vai gerar todo um processo de armazenamento de dados das mais variadas informações possíveis, seja da quantidade de venda, seja do tipo de marketing, cliente, segmento que eu tenho, do tipo de cliente que comprou ou não. Desses armazéns de dados, eu não só vou ter lá a alimentação dos sistemas do CRM colaborativo, ou seja, todo esse meu processo entre várias empresas, fornecedores, atacadistas, trabalhando essas informações junto comigo, e eu aqui estou fazendo a mineração de dados, que é uma expressão que a gente usa na BI, por exemplo, que eu vou minerar os dados, ou seja, os dados estão lá, e eu vou fazer essa mineração de quais informações que eu preciso para poder fazer uma análise mais garantida e, com isso, permitir, por exemplo, que eu consiga efetivamente
um sucesso ali. Então, olha como que eles estão interligados. Eu tenho as operações em cima, a análise toda ali embaixo à direita e o colaborativo. Tudo isso é informação que chega nesse armazém de dados e que vai ser estratégico para a minha empresa conduzir esses processos, garantindo aí todo um processo de otimização de processos, de vendas melhores, de satisfação do cliente, por aí vai, tá? Para isso, para implementar isso, né, o CRM eu preciso, então, ter uma metodologia que a mais comum é o DDI, né, não é descagem direta, né, internacional, mas é o discutir, descartar e integrar. Isso está no livrinho de vocês, tá, gente? É uma área que entrou aí, mas já nesse processo, mas é uma das técnicas, eu não vou nem dizer que é a mais recomendada, mas é uma das mais usadas, sim, porque ela permite algumas questões mais básicas. Por exemplo, o discutir aqui, né? O planejamento estratégico para ser orientado ao cliente, eu preciso então ter essa informação voltada ao meu cliente, então eu preciso cada vez mais sensibilizar a minha produção, os meus sócios, toda a minha natureza da empresa, de que eu não estou mais visando lucro, eu estou visando um processo voltado para o cliente. Então, olha a importância que esse sistema de cliente passa a ter para mim, tá? Então, para isso, eu vou não só discutir isso, e aí eu tenho que ter todo um planejamento estratégico de cada vez mais melhorar esse processo, essas informações, essas orientações que eu tenho do meu cliente. A estrutura organizacional das áreas de contato com o cliente precisam ser melhoradas. Então, como é que estão os meus atendimentos, minha política de prestação de serviço, a entrega, né, se está funcionando ou não, então eu tenho que discutir isso o tempo todo, eu tenho que ter isso muito bem claro e mapeado, porque na hora que eu for implementar todo e qualquer processo voltado para isso, eu tenho que saber exatamente onde que eu estou acertando, onde que eu estou errando. Então, você tem que fazer essa discussão interna. Aí eu vou discutir as estratégias, os processos, os procedimentos de negócio para serem alinhados com essa visão que eu estou buscando agora, que é atender com qualidade o meu cliente, e o foco da organização em relação com clientes e fornecedores. Ou seja, precisa mudar alguma coisa? Né? A forma como eu vejo os meus clientes e como eu me relaciono com os fornecedores precisa mudar? Então, a primeira coisa básica é exatamente essa discussão aí, clara, baseada muito naquelas visão, missão e valores da sua empresa em relação ao seu negócio. Tá? O que você está querendo? Então, gastar muito tempo discutindo isso internamente, tá, gente? Depois eu vou descartar exatamente aquilo que não vai ser. Crenças enraizadas que colocam o cliente como mal necessário. Tem gente essa mania, né? Cliente é um mal necessário. Ué, se você tem esse tipo de observação, você já tem algo errado aí, tá? Cliente não é mal, ele é necessário, mas ele não é um mal, pelo contrário, é entender o cliente, aquilo que você precisa. Então, ou seja, o que eu tenho que descartar como processo de aprimoramento meu aqui para refazer ou mudar esse processo, tá? Para isso, eu tenho que descartar atitudes gerenciais que levam subordinados à dependência. Isso tem mudado muito, tá, gente? Mas ainda é comum. Aquele pessoal gerentes que centralizam demais e não dão autonomia aos seus subordinados, numa área em que as informações estão claras e os papéis de todo mundo estão mapeados e que você tem uma interatividade muito maior, né, dentro da empresa, você já sabe exatamente o que você precisa fazer, você não tem que ficar ali dependendo do gerente o tempo todo ou de algum superior, tá? Descartar a ideia de que uma boa propaganda resolve todos os problemas de relacionamento e satisfação do cliente, não necessariamente. Você pode ter uma propaganda que enaltece, emociona, a pessoa pensa, se sensibiliza, mas não muda o fato de que determinado produto não ficou legal, que já teve uma decepção com uma compra, não foi atendida plenamente, houve atraso. Então, você tem uma série de questões. Claro, a propaganda ajuda, mas não resolve. E você vai resolver isso como? Entendendo esse processo, fazendo uma outra abordagem ao cliente, convidando ele a perceber que você mudou, toda uma série de questões voltadas a isso. E descartar também a crença de que o marketing é sinônimo exclusivamente de criatividade, nem sempre é, e inimigo de controles que beneficiam o cliente. Não é, tá, gente? Primeiro que o marketing ele é um aliado, claro, que precisa ser mais bem utilizado, tá? Mas para fazer outras abordagens. O marketing ele não vai só criar, não. Ele vai ter que entender, pesquisar, confrontar, saber o que o cliente deseja ou não, acompanhar os hábitos de consumo que têm mudado principalmente. A gente falou isso em uma ou duas aulas atrás,
que essa pandemia, por exemplo, ela vai mudar a forma como as pessoas vão se relacionar, né? Já está mudando agora pelo isolamento, mas muitos processos, né, vão mudar. Vocês mesmos já devem ter mudado vários hábitos, ou nunca mais vai ser a mesma coisa a partir de agora, tá? Que é um processo normal, tá, gente? Esses fatos históricos, eles acabam permitindo isso mesmo. Não quer dizer que vai mudar para pior, às vezes vai mudar para melhor, né? A forma como você vai... a gente até no último trabalho que eu passei, a forma como você vai ver informação, a forma como a informação vai chegar até você, o que você precisa fazer, o tipo de triagem que você tem que fazer. Então, uma série de questões ou práticas e técnicas antigas que têm que ser descartadas. E, por último, a integração, né? Você vai integrar a visão dos sistemas legados com os novos sistemas, o que eu já tinha de sistema antigo que está sendo adaptado e absorvido por um sistema novo que eu estou implementando. Então, o que vai vir para isso ou não? Então, você tem que ter todo esse processo de integração, integrar os processos que influenciam o cliente. Isso dá certo, mas outra tendência que está acontecendo. Então, vamos fazer essas integrações visando departamentos, produção e tudo mais. Integrar os pontos de contato com o cliente, sejam em que mídia ou região. Então, como é que eu consigo interagir com esse meu cliente? Via WhatsApp. Então, o WhatsApp ele tem se revestido de uma ferramenta extremamente valiosa. Outro dia eu estava vendo cursos pelo WhatsApp, né? Foi interessante, você faz um cadastro e recebe os cursos pelo WhatsApp, em que você tem ali não só os vídeos que você assiste, tem um momento de um fórum que você consegue trocar ideia com a pessoa e depois você manda as dúvidas específicas para alguém e tudo mais. Então, olha só, o WhatsApp servindo como um processo de comunicação cada vez mais efetivo. Então, eu preciso saber em que mídia que o meu cliente vai estar mais acostumado ou não, se a região vai influenciar ou não, o tipo de propaganda que eu tenho que fazer. Então, tudo isso eu preciso melhorar e saber exatamente esses pontos de contato. E integrar as pessoas com a nova visão, com o novo ambiente da mudança para que reajam favoravelmente, né? Ou seja, cada vez mais eu vou ter novas tecnologias, novas práticas, novos hábitos, novas situações, e o tempo todo eu tenho que estar visando treinamento e desenvolvimento dos meus funcionários, tá? Isso passa a ser vital. O pessoal de RH cada vez mais está sempre aprendendo novas técnicas desse processo de treinamento. Não precisa ir longe, não. Muitos de vocês já devem ter acesso à educação corporativa ou a empresa contratando vários cursos para treinamento de vocês, funcionários, visando cada vez mais o conhecimento e aprimoramento de novas técnicas e abordagens com relação ao seu cliente, tá? Tudo isso, gente, é só para a gente ver aí o processo CRM, é uma forma bem genérica, mas como que ele é importante nesse processo, tá? Aí eu vou ter o PRM, o que é isso? É o gerenciamento do meu relacionamento com os parceiros. E esses parceiros podem ser não só os meus fornecedores ou outras empresas da região, um atacadista que eu trabalho ou não, tudo isso vai estar relacionado ali. E, querendo ou não, eu acabo criando todo um processo de um sistema que permite essa colaboração com os parceiros de diferentes segmentos ou não, tá? Para que isso? Visando um bem comum. De repente, eu não tenho um departamento de marketing na minha empresa, mas eu contrato um parceiro, um escritório, uma empresa de marketing, passa a ser o meu parceiro. E as informações dessa relação passam a ser interessantes para as minhas séries de estratégias definidas, tá? O PRM vai utilizar dados provenientes da gestão de relacionamento com os clientes, ou seja, em todo o meu processo de comunicação, vamos supor lá, eu contratei X, né, empresas de marketing, as que me deram mais resultados foi a empresa tal, tal e tal. Você tem esse banco de dados lá com essa relação de clientela que você fez. Eu vou terceirizar uma frota de caminhões. Então, eu vou pegar os meus parceiros, quem é que me atendeu, por exemplo, não necessariamente ele é fornecedor, mas ele é uma parceria que você tem. Então, você consegue colocar isso de uma forma muito mais clara, muito mais eficiente de com quem que você pode lidar em determinada situação. Isso melhora a colocação entre a empresa e o parceiro, né? É bom para os dois lados, é uma relação ganha-ganha, tá? E vai auxiliar quanto à gestão dos canais de distribuição. Então, os parceiros das empresas podem trocar as informações, saber o que está acontecendo de tendência ou não e o que isso pode resultar ou não num processo de venda, de parceria.
os dados sobre onde que os clientes atuam, o que pode estar acontecendo ou não em relação a preço, demanda. Eu já vi uma vez um fornecedor não sei se você sabe, né? Logo quando a economia começa a aquecer, o setor que mais desenvolve, que mais começa a vender, é o setor de papelão, né? É o pessoal que faz caixas de embalagens para poder revestir os produtos. Você vai comprar uma geladeira, você vai comprar um computador, você vai comprar qualquer produto, você tem embalagem lá, né? Então a maioria é papelão. Então é o setor que mais cresce, é o primeiro a crescer num processo de retomada de economia. E eu já vi a fábrica de papelão, ele entrar em contato com vários clientes, né? Olha que interessante a relação de parceria, dizer o seguinte, olha, já está começando a ter uma demanda grande de procura por embalagens de papelão. Você está atento ao seu negócio, né? Então, olha a informação, eles permutando troca de informação. Opa, eu trabalho de repente, aí vamos pegar a raiz com a questão de cosméticos, mas opa, estou percebendo que está tendo uma demanda por papelão, será que o meu setor está crescendo também ou não? E aí você começa a ficar antenado com essas trocas de informações. Então você acaba trocando todo esse processo, é vital isso, porque às vezes você está lá parado, você não está nem percebendo que está tendo um processo de uma retomada em determinada área que pode impactar na sua área de alguma forma, né? De você pensar produtos ou não, tá? Então, você tem um sistema que gerencia quem são os seus principais parceiros em que você pode contar, que vai te facilitar numa produtividade, que vai te facilitar num processo de entender o seu cliente, que vai te facilitar num processo de saber quais são as tendências do mercado nesse momento, é extremamente vital para o seu negócio, tá? E o PRM vai acabar desenvolvendo ações, né? Para o seu departamento de vendas, você pode melhorar uma política de comissões, por exemplo. Olha, eu estou percebendo, por exemplo, que está tendo uma possibilidade de greve de caminhoneiros e um dos principais requisitos deles é em relação ao frete. Então, eu já sabendo dessa informação, eu posso procurar os meus principais parceiros no processo de logística de entrega por caminhões e já fazer uma negociação em que para cada venda que eu fizer a mais, eu já consigo, se eles entregarem no tempo, com a qualidade que eu quero e tudo mais, eu pago uma bonificação, uma comissão a mais. Então, olha as informações e esse cuidado com seus parceiros sendo tratado aí, né? Acaba gerando oportunidades, novos produtos, novas tendências, inovações, uma série de processos. Desenvolvimento de campanhas de marketing, eu começo a ver uma tendência que eu consigo unificar em um processo voltado para determinada área que vai beneficiar, querendo ou não, indiretamente o meu cliente. Criam com os parceiros de negócio um relacionamento em tempo real, né? Então fica sendo mais duradouro, inclusive, e promove a melhoria dos produtos e serviços ofertados aos clientes. Então, no final das contas, nesse estreitamento que você faz com seus parceiros, quem vai acabar ganhando é o seu cliente, e o seu cliente ganhando, né? Pela qualidade da prestação de serviço, pela qualidade do produto que foi entregue, pela qualidade do produto que foi feito e tudo mais, você acaba sendo beneficiado final desse processo. Então, o PRM ele é simples, é só um controle de informações básicos que você vai ter em relação ao seu negócio e os parceiros que você pode ter, né, como relacionamento aí desse processo e que pode alavancar aí um processo claro. Que aí está só um resumão disso que a gente falou, né? O PRM no meio fazendo interligação de tudo isso, e querendo ou não, o CRM e o PRM eles vão possibilitar às indústrias, às empresas e tudo mais, né, conhecimento quanto aos seus clientes, expectativas, necessidades que mudam o tempo todo, que são crescentes. Para quê? Para atender de forma mais eficiente, buscando a fidelização, apoiando os parceiros nos negócios de melhoria, ou seja, cresce e ganha todo mundo, e com isso você fazendo um serviço de qualidade ao seu cliente final, né? Então, querendo ou não, pessoal, esses sisteminhas são muito simples, né? Eles são complexos em si, você precisa de todo um processo de instalação, de implantação, de abordagem, mais do que isso, de um conhecimento da necessidade daquilo que você precisa de informação, e aí você consegue segmentar claramente as minhas informações internas, né, que eu vou usar o meu ERP,
as informações da minha cadeia de suprimentos, desde o meu subfornecedor até o meu cliente final, a forma como eu vou me relacionar com esse cliente e como que eu consigo alavancar isso para ganhar informação e oferecer um diferencial competitivo com produto de qualidade, uma prestação de serviço com qualidade, e quais são os parceiros envolvidos nesse processo que permitem eu alavancar e potencializar tudo isso, tá? Essa foi a última slide aí. Então, olha só como que esse sisteminha, esses sisteminhas, eles são extremamente simples, a concepção teórica deles são simples, dá trabalho se implementar, dá trabalho você criar na sua empresa uma estrutura voltada aos cuidados com as informações. As pessoas precisam ter cada vez mais, que a informação virou um ativo, e esse ativo vai me garantir a conquista daquele meu ideal, daquela minha missão, minha visão, meus valores, e com isso eu consigo alavancar minha empresa, atendendo prioritariamente, nisso tudo que a gente viu aí, o meu cliente. Então, o cliente passa a ser a razão de ser desses sistemas, claro, tudo vai gerar em função do sistema, mas indiretamente eu estou beneficiando a minha cadeia de suprimentos, eu estou beneficiando os meus parceiros, eu estou beneficiando os meus funcionários, os meus departamentos internos, com esses cuidados aí dessas melhorias, tá? Pessoal, hoje eu vou passar um trabalhinho para vocês, pode? Eu sei que a maioria das respostas é não, né? Pode não, Vitor, pode não. Quando Nós eu sei somos que a maioria... A quarentena nesse feriado, né? Mas não, a gente não pode... Quarentena não sei aonde. Eu sei que tem gente que tá ralando pra caramba, né? Mas não tem quarentena, não. Mas olha só, a gente pode combinar do trabalho ser hoje, né? Eu passar hoje, eu posso passar na próxima aula. O que vocês preferem? Eu dou Próxima aula. Deixa o professor para a próxima aula. Vocês preferem próxima aula? Todo mundo está de acordo? Por favor. Ok, não tem problema nenhum, tá? Porque o trabalho ele é até simples, mas aí, tá aí. Eu estou de acordo também. Próxima aula. Quem falou por último que eu não vi? Quem foi? Quem que é? Próximo ano que o senhor falou, não entendi, fala de novo, por favor. Não. Próxima aula, ô Marco, não vai confundir cronologia, não, por favor. Tá? Aluno, você sabe que entende o que quer, né, gente? Né? Então não é isso, não. Gente, na próxima aula, olha só, eu vou falar sobre o sistema BI e BSC. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trabalhinho, então, na próxima aula, que vai envolver um pouco desses conhecimentos que a gente trabalhou até agora. Tudo bem? É um trabalho simples, mas vai ser legal. A gente fecha a próxima aula e aí eu faço um trabalho para essa unidade pontual aí. Beleza? Tudo bem? Beleza. Quem chegou atrasado, só lembrando, tá, gente? Quinta-feira é recesso e sexta-feira é feriado, né? Então, é um ótimo momento para vocês ficarem em casa descansando. Tá legal? Tudo bem? Aproveitem para descansar. Ninguém aí fica trançando. Eu até brinquei com os professores hoje, que eu falei, gente, eu tô doido com esse feriado para ir para a faculdade, né? Será que pode ir para a faculdade? Porque acaba que você fica perdendo aí como é que fala? A rotina, né? Fica um pouco complicado, tá, gente? Então, olha só, brincadeiras à parte, descansem, claro, não vou passar o trabalho até, então é uma forma até de vocês descansarem um pouquinho com todo esse turbilhão de emoções e de processo que a gente está passando. Na próxima aula, então, terça-feira que vem, eu passo um trabalhinho finalizando essa parte da unidade 2 aí, que é a matéria da primeira prova. Quem chegou atrasado, ainda a prova seria na outra semana, né? E ainda não tem, semana que vem, ainda não tem ainda uma definição, claro que vai ser adiado, mas ainda não tem um panorama de quando que vai ser e como que vão ser as provas. Se vai ser a primeira unidade em segunda, se vai ser acumulativa. Não sofram com isso. A gente, professores, nós estamos brigando lá para poder ter a melhor forma possível para os alunos. Aceite sugestões, quem quiser. A gente já propôs lá de fazer um trabalho equivalente à prova nessa primeira atividade, ou de fazer uma prova e uma pesquisa para isso, ou já teve proposta do pessoal querer acumular tudo numa prova só valendo 5.000, que eu fui contra e muita gente. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, fiquem à vontade para sugerir, para criticar.
podem me interagir comigo plenamente pelo WhatsApp, esse grupozinho que a gente criou. Avisem os demais colegas que não estão vindo à aula, eu estou avaliando pela presença de vocês no AVA. Então, na próxima aula, a gente terminou hoje seria 2.2, tá? 2.2 Então, na próxima aula, você já tem que estar 100% da 2.2 pronta. Mas a gente viu a 2.3 hoje. Eu antecipei para a gente ter um crédito aí de dia para fazer uma revisão mais à frente. E até porque a matéria era um pouco mais curta em relação a isso. Então, na próxima aula, eu não vou contemplar 100% da unidade 2.3, até 2.2. Então, eu estou dando um prazo aí para vocês, né? Ninguém ficar correndo, nem ficar afobado aí não, tá? No mais, pessoal, um excelente descanso para vocês. Vou ficar aqui por conta... Oi, Marco, pode perguntar. Eu tenho noção de quando que vai acabar as aulas online e voltar presencial? Você acha que até maio já voltou já? Olha, essa é a semana crítica do processo. Hoje é o ápice do processo da curva de contaminação. Belo Horizonte, aliás, Minas Gerais e o Brasil, em forma geral, sabe, eu estava vendo os dados da OMS. Belo Horizonte conseguiu atingir 85% da capacidade de leitos, que é um bom número, com os casos até agora. A gente acha que não, tem muita gente morrendo, mas tem muito caso subnotificado que eles não estão dando conta de fazer os exames. Então, as próximas 3 semanas vai ser o ápice do processo. Vocês vão ver muita coisa ruim aí acontecendo. Ainda mais agora que começou a ter uma flexibilização por parte da população. Não é nem culpa da gente, não. Tem gente que está sendo obrigada a trabalhar, tem gente que tal, mas ainda vai ficar mais sério um pouquinho. Eu acho que até final de abril a gente ainda não deva ter voltado, não. Talvez a gente volte ou na última semana de abril, já vai ter um panorama, ou na primeira de maio. Se as coisas continuarem com essa curva controlada de infecção por atendimento no sistema de saúde, tá? Porque na hora que começa a ter muita gente ruim, juntando dengue, juntando zika, chikungunya, não tendo leito de hospital, não tendo médico disponível para isso, as coisas vão ficar um pouco sem controle. Então tem que manter esse isolamento até para isso, tá, gente? Parece desespero, histeria, alguns têm falado, mas não é bem isso, não. É um processo de controlar um pouco para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Para isso que não é nem questão de comércio, nada, é questão de atendimento de saúde, que senão vai quebrar o sistema de saúde. Então, eu acho que até final de abril a gente vai ter uma melhora aí, se o pessoal continuar fazendo o seu para casa, e a gente deve ter se eu não me engano, maio, primeira semana de maio, a gente deve estar voltando, ou vai ter um panorama mais positivo nesse sentido, tá? Estou sendo muito realista, tá, Marco? Assim, Beleza. se alguém falar que está voltando daqui a 2 semanas, é exagero, tá? O próprio Tribunal de Justiça proibiu aulas em Minas Gerais até o final de abril, tá? Isso é flexível? Eles podem antecipar, isso podem, mas esse panorama é baseado nas informações do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Então, não vai demorar não, tá, gente? Mas aí umas orações são bem-vindas, cada um com a crença que cada um tem. Eu acho que não é momento de ficar entrando em atrito, criticando em nada, não, é de ficar mentalizando em prol das pessoas que estão precisando, principalmente a área médica, o pessoal está muito sobrecarregado, e mentalizar positivamente. Em breve nós estamos passando isso aí, tá? Eu não vou prometer dar abraço na hora que eu chegar em sala com todo mundo, não, porque a gente ainda vai ter aquela coisa da resistência, assim, de manter distância ainda, né? Até isso vai mudar um pouco nas pessoas. Mas é claro que em breve a gente vai estar vendo todo mundo junto aí, tá? Legal? Mas enquanto isso, qualquer coisa, gente, acione os professores, usem e abusem dos professores, não deixem acumular conteúdo para vocês também não ficarem sobrecarregados aí. Tá legal? No mais, Ok. um bom descanso e aí aproveita o feriado. Tá joia? Tchau, tchau, professor. Beleza, professor. Obrigada. Boa noite. Tchau, galera. Para vocês aí. Boa noite.
Eu não consigo falar. Oi?